Fala pessoal, estamos aqui no mais um episódio do Meu Jeito Pode. Hoje falando com o Dr. Newton Gasparetti Jr., especialista em doenças inflamatórias intestinais. Tudo bem, Gasparetti? Tudo bem, Cláudio? Como estamos? Mais uma vez aqui no seu programa do Meu Jeito Pode. Agradeço mais uma vez o convite para podermos conversar sobre doenças inflamatórias intestinais. Gasparetti, a gente sabe que o intestino é o segundo cérebro, né? Exatamente. O pessoal fala, mas não trata bem dele também, né? Sim. Agora, Gasparetti, doenças inflamatórias. O quão importante é a gente ter o diagnóstico precoce? Então, Cláudio, primeiro vamos contextualizar. Doenças inflamatórias intestinais são as inflamações do intestino, certo? Mas a gente está falando especificamente de doenças de Crohn, retocolite e doenças de BC, que são inflamações específicas, né? O paciente pode ter uma colite, que é uma inflamação não específica, uma inflamação às vezes mais leve do aparelho digestivo baixo, né, do intestino. Muitas vezes tem cura, é passageira, mas as doenças inflamatórias intestinais que a gente vai comentar, Crohn e retocolite, são específicas, são causadas por agressões do organismo contra ele mesmo, por isso elas são chamadas de doenças imunomediadas, onde você tem uma agressão ao organismo, com uma resposta, o organismo responde contra si, não contra o agente agressor. E aí é fundamental esse entendimento para a gente saber que eu preciso, são doenças que não têm cura, mas eu preciso regular esse mecanismo de autoagressão, senão eu não vou controlar as consequências da doença. Todo mundo fala, mas retocolite, Crohn são doenças parecidas? Sim, elas são parecidas, tem muitos sintomas em comum, né? Por exemplo, mas algumas diferenças. Então, o paciente pode ter um quadro de diarreia, às vezes o paciente tem diarreia, vários episódios de diarreia episódios que nunca foram esclarecidos, ele acha, já tive virose, verminose, N vezes, você vai ver, o doente teve quase todo o mesmo quadro de, entre aspas, virose, quer dizer, não é possível, não é imaginável, né, o doente ter tanta virose desse jeito, você tem que investigar. O paciente tem, às vezes, uma perda de peso, sem explicação plausível, né, justificável, tem a anemia, tem um cansaço extremo, a fadiga, né? O cansaço hoje é um dos sintomas muito importantes e muito relegados, esquecidos, não adequadamente investigados da doença inflamatória intestinal. O paciente que às vezes fala, eu não consigo terminar o meu dia de trabalho, parece que desligou a chave geral, estou assim já desmontando sozinho. Você vai ver, às vezes tem uma doença inflamatória intestinal de uma forma mais leve, que não gerou grande preocupação. Agora, o Gasparetti, quando você fala a doença autoimune, é o seu corpo atacando ele mesmo, é isso? Exatamente. Então é isso. O nosso organismo recebe uma agressão, por exemplo, o estresse desenfreado, o alimento ultraprocessado, os alimentos embutidos, Quer o dizer, álcool, agentes externos... agentes externos agredindo. E aí o nosso organismo deveria fazer uma resposta contra essa agressão. Só que essa resposta é direcionada para nós mesmos. E se esse mecanismo de agressão e resposta contra nós mesmos se perpetuar, a gente vai tendo as doenças. Agora, exemplo, não só Crohn e retocolite, que são da minha área, mas outras doenças de pele, como psoríase, doença da articulação, como a espondiloartropatia, por exemplo. Agora, isso que a gente está falando aqui, o Gasparetti, a alimentação influencia, o meio que você vive influencia? Com certeza, são agressões externas, alimentação inadequada, privação de sono, álcool, cigarro, Quer dizer, questão genética, é importante, a predisposição. a predisposição a uma doença imune, mas vamos supor, eu tenho um quadro na família de doença autoimune, que não seja o Crohn, ele pode derivar outras doenças? Sim, então que é a predisposição genética. Se tiver um familiar com uma doença imunomediada que não seja Crohn, seja a psoríase, por exemplo, doença de pele, você tem uma chance maior do que a população normal de desenvolver uma psoríase. Primeiro ponto. Você tem psoríase, exemplo, você tem uma chance maior que a população normal de desenvolver uma segunda doença imunomediada. Lembre-se, as doenças imunomediadas elas vão de mãos dadas. Então, quem tem doença de Crohn tem mais chance de ter uma doença reumatológica, por exemplo, uma espondiloartropatia, que era chamada de espondilite anquilosante. Quem tem espondilite anquilosante tem mais chance de ter uma outra alteração imunomediada e assim por diante. Então, sim, é fundamental entender essa relação. Agora, isso que você falou, a parte do Crohn, ele pode
derivar uma doença reumática? Ele não pode derivar uma doença reumática, mas como todas essas doenças que a gente falou, imunomediadas, tem como base, é como se você estivesse falando de vários galhos de uma mesma árvore, ou seja, o tronco é mais calibroso, a raiz é uma só, gerando vários galhos. Então, um galho é uma doença reumatológica imunomediada, outro galho é uma doença reumatológica de pele, outro galho é uma doença reumatológica de intestino, outro galho é uma doença reumatológica dos olhos, por exemplo. Então, o doente tem várias doenças imunomediadas, mas a causa é uma só, uma desregulação do sistema imune. Então, às vezes, eu vou ter o doente que vai tratar comigo, o doente que eu vou ter que encaminhar para um reumatologista, para um dermatologista, porque se ele tiver comprometimento da minha parte, ele tiver comprometimento do outro especialista, é fundamental esse tratamento multidisciplinar, esse alinhamento entre os profissionais para que tenha o melhor tratamento possível, porque a causa é uma. Então, não são 2, 3 doenças. É uma doença com várias manifestações. E agora, se eu não entender esse relacionamento, a gente vai ficar, assim, dando voltas em círculos. Agora, por se tratar de uma doença autoimune, Gasparetti, os tratamentos hoje que nós temos são eficazes? Eles são eficazes, como eu disse, a doença não tem cura, tem controle. São eficazes não na cura. Então, é uma doença que não tem cura, mas é fundamental, é imperioso o controle da doença. Por quê? Doença evolutiva, então ela vai trazendo, às vezes, deformidade, como o caso da doença reumatológica, vai levando a deformidade das articulações, na parte do intestino, vai levando, às vezes, estreitamento no intestino, que mostra uma doença naquele intestino continuamente sem controle, tem um ciclo contínuo de agressão, tentativa de reparação, agressão, reparação, leva ao estreitamento do intestino, que é um dano estrutural, e às vezes até nesta fase avançada, o remédio já não tem mais efeito e seria uma cirurgia, às vezes, necessária. Então, sim, é fundamental o controle, tem N medicamentos, né, muitos medicamentos hoje, inclusive disponíveis para o SUS, para o controle da doença, e como a resposta imunológica, o problema é na resposta imunológica errada e inadequada. Então, os remédios basicamente agem nessa resposta, na regulação dessa resposta, ou seja, remédio que às vezes regula o sistema imunológico, remédio que às vezes ele diminui a imunidade do organismo para que ele não se agrida totalmente, e aí você já vai pensar no efeito colateral potencial do remédio. Se eu diminuir a parte imunológica, a minha defesa, tem mais chance de ter algumas infecções, às vezes oportunistas. E aí já vale ao outro lado da medalha. O tratamento adequado prevê um medicamento que tenha efeito para controlar a doença, mas que tenha uma segurança também efetiva, quer dizer, remédio bom e seguro. E a gente são os biológicos, né, os famosos biológico, terapia biológica. A gente já está no Brasil com mais de 25 anos do primeiro biológico que nós tivemos, que é a infliximab, disponível já no SUS há bastante tempo, felizmente, para as doenças de Crohn e retocolite. Mais recentemente, a gente tem o que se chama de pequenas moléculas, não são consideradas terapia biológica, mas sim terapia avançada, são comprimidos para também controle desta reação imunológica, inflamatória e inadequada. Agora, Gasparetti, para as pessoas que têm esse tipo de doença, a gente falando especificamente de, sei lá, bebida alcoólica, essas pessoas elas podem consumir bebida alcoólica ou devem cortar no seu total? Não devem. Então, a primeira coisa, quer dizer, o tratamento, a parte medicamentosa, o remédio é apenas uma parte do tratamento. Os pacientes, de modo geral, precisam de acolhimento. Acolhimento significa o quê? O doente tem que entender que ele não está sozinho nessa jornada. Ele tem seu profissional, o prócto, por exemplo, na minha área de atuação, muitas vezes o psicólogo, o psiquiatra, a nutricionista, a família tem que entender o que acontece com esse paciente, porque a doença é daquela pessoa, né? Mas se ela entrar em crise, a família perece junto. Então, acolhimento. Quer dizer, você tem que criar um ecossistema ali. Palavra ótima, tem que criar um ecossistema, exatamente. E
Então, você tem que frear as agressões. Então, você tem que frear a agressão com uma alimentação inadequada, tem que frear a agressão como consumo de álcool, consumo de cigarro, né? A gente está num mundo que a gente está abrindo muitas embalagens. A gente tem que abrir menos e descascar mais as frutas. E é o que eu falo para o paciente. Fruta, de preferência, fruta natural. Você pega a fruta e faz o suco. Não é nada contra, mas é pegar um suco de uma polpa e achar que esteja consumindo. Nossa, eu estou consumindo muita fruta. Eu pego o suco de polpa e bato no liquidificador, um monte de polpa. A fruta é natural. Não tem conservante, não tem corante, não foi congelada, você tem uma quantidade maior de nutrientes, né, das vitaminas, por exemplo. Tá? Agora, Gasparetti, a gente via que antigamente a gente não via muito se falar em doença autoimune. Você acha que, na verdade, a gente teve uma evolução no diagnóstico, ou porque naquela época o estilo de vida era diferente e não tinha esse tipo de doença? Tem alguma correlação nisso aí ou não? Sim. Ambas afirmações são corretas. Primeiro, que a doença imunomediada é considerada como se fosse a doença do mundo moderno, efeito da globalização, né? Então, como a gente está consumindo mais alimentos inadequados, está tendo um estresse, um ritmo de vida mais desenfreado, isso aí está aumentando o número de doenças, estatisticamente, e também está sendo feito mais diagnóstico que não era feito no passado. Então, as duas coisas, a gente está diagnosticando mais, isso é indiscutível, mas está tendo muito mais casos. E ainda com todas essas campanhas que a gente fez, a gente acabou, né, há poucos dias, o Maio Roxo, né, que foi o Maio Roxo, foi uma campanha nível mundial, né? Dia 19 de maio é considerado o World IBD Day, Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal. E aí, mês de maio, o mundo inteiro, Cláudio, realizou campanhas de conscientização, prevenção sobre as doenças inflamatórias intestinais, procurando trazer para a população sinais de alerta, né, para suspeitar, eu tenho um sintoma determinado, né? Então, estou emagrecendo, estou assim, desmaiando de tanto cansaço, eu acho que é normal e talvez eu tenha uma doença inflamatória intestinal, deixa eu procurar um atendimento, ou seja, toda essa campanha do mês de maio. Mas não se limita ao mês de maio. Então, com toda essa campanha de conscientização que o mundo inteiro fez, nós fizemos aqui, todos os lugares, né, realizaram à medida das suas condições, da sua logística, e ainda assim, em termos de Brasil, chega a 2 anos e meio, 3 anos a demora, de uma média, entre início dos sintomas e a gente fazer o diagnóstico. Agora, a média significa, tem paciente, é estatística, tem paciente que chega para a gente, às vezes, com poucos meses, ótimo, chegou rápido, paciente que chega para a gente, que eu faço o exame, eu vejo que já tem dano estrutural, já tem alteração nesse intestino, como consequência de uma doença sem controle há bastante tempo, e o sintoma dele começou há 10 anos. Então, eu imagino, teve diagnóstico agora, mas é uma doença já com 10 anos de evolução. Então, essa é a questão da estatística. Mas isso é uma negligência do paciente ou é falta de conhecimento mesmo? Um pouco de falta de conhecimento, um pouco de falta de acesso do paciente ao sistema de saúde. Igual, dependendo sei lá, igual, o pessoal fala muito de intestino irritado, né? Isso. Que às vezes tem os mesmos sintomas que uma doença de Crohn. Sim, não tem a mínima dúvida. A síndrome do intestino irritável, né? É uma síndrome causada basicamente por estresse. Ela não tem uma coisa importante da síndrome do intestino irritável, que não tem, e é fundamental para o diagnóstico, não existe um substrato anatômico, né? Ou seja, não tem uma alteração anatômica causando a doença, mas o paciente pode ter cólica, diarreia, saída de catarro, né, o muco nas fezes, o abdômen distende, causada pelo estresse, mas alimentação inadequada. Por exemplo, alimento que fermente muito, feijão, batata, repolho, né, comida com muito tempero, corante, conservante, por exemplo, deflagra a crise. Então, ela é causada pelo estresse, e a descarga de estresse e o agente irritante alimentar, por exemplo, desencadeia uma crise e o doente chega para a gente com cólica, diarreia, a gente pensa, pode ser uma doença de Crohn, uma retocolite, afasta todas as causas e vê que é um intestino irritável. O inverso também, às vezes o paciente não procura atendimento médico, não tem acesso,
já teve acesso a alguma campanha de sintomas de intestino irritável, e fala, meu intestino irritável, né, assim, tudo isso foi relegando, né, assim, o próprio cuidado, chega para a gente vê que lá atrás não era um intestino irritável, já era um Crohn, uma retocolite. Então, sim, são sintomas que se sobrepõem, e é importante esse conhecimento, porque às vezes o paciente tem a doença inflamatória intestinal, chega para mim em crise, eu vou investigar achando que a doença, né, dele possa ter piorado, a doença inflamatória está quietinho, o Crohn e a retocolite estão quietinhos, e é um intestino irritável, que ele abriu o quadro. Ah, entendi. E vice-versa, o paciente tem diagnóstico de intestino irritável, acompanhado há muito tempo, nossa, eu acho que de novo uma crise de intestino irritável, mas está um pouquinho diferente, vamos investigar de novo. E abrir um quadro de Crohn. Então, ele sim, é um desafio diagnóstico. Agora, uma pessoa saudável, o Gasparetti, ela pode desenvolver uma doença autoimune como essa ou não? Pode, mas a chance é menor. Se a pessoa tiver um hábito alimentar adequado, tiver uma qualidade de vida melhor, ou seja, do ponto de vista de ter boa qualidade de sono, uma vida mental saudável, tem uma chance menor. Ainda é possível, mas você tem uma chance menor, óbvio. Tá? Agora, hoje, falando em impacto, o Gasparetti, você que cuida de bastante, na verdade, muitos pacientes, né? Você vê que tem uma mudança no comportamento dessas pessoas, e falando socialmente, familiarmente, o que você sente dessas pessoas? Sim, o impacto familiar é muito grande, o impacto familiar e social é muito grande. Por quê? O paciente que se entrar em crise, ele vai faltar ao trabalho. Quando ele recupera da crise, às vezes tem que voltar ao trabalho, ele pode não estar na sua melhor forma física, mas ele acaba voltando ao trabalho, porque já venceu o atestado, ele não pode entrar com o atestado, enfim, várias situações. Ele volta ao trabalho, só que ainda produzindo menos, né? Então, ou seja, o impacto social no sentido de absenteísmo, que é a ausência às atividades profissionais, é grande. O presenteísmo, que é presença na atividade profissional, vai trabalhar, só que não está produzindo tanto, é muito grande. Então, impacto financeiro, impacto social, impacto familiar, como eu falei, a doença, a família inteira se envolve, né? Se tiver um ente querido em crise, isso aí desestrutura todo mundo. Então, um impacto grande em termos de economia. Os Estados Unidos avaliam muito melhor essa questão do que o Brasil, né? E assim, isso aí repercute em milhões, porque aí um funcionário que não vá ao trabalho naquele dia, ele recebeu para não trabalhar, ele estava doente, teve direito de receber e não trabalhar, só que ele deixou de produzir. Exato. Ele deixou de produzir muito mais do que ele ganha, então o impacto ele é exponencial. Gasparetti, hoje eu tenho o mesmo tratamento no público e no privado? Bom, em termos de retocolite, os biológicos que a gente estava falando, então vamos lá, vamos só ampliar um pouco, né, falar do tratamento. Para doença inflamatória intestinal, a gente tem os salicilatos, né, por exemplo, a mesalazina, a sulfasalazina. A mesalazina age muito mais na nossa área, sulfasalazina age muito mais na parte do reumatologista. A gente tem os imunomoduladores, né, a azatioprina. A mesalazina e a azatioprina estão disponíveis no SUS, né, o sistema público. Aí subindo, escalonando o tratamento, a gente tem os biológicos, a gente tem uma quantidade de biológicos um pouco maior, né, em disponíveis, ou seja, eles estão em disponibilidade. Agora, Gasparetti, só pegando esse gancho de você está falando aí do biológico, quando você sabe, na verdade, que é para entrar com biológico? Existem alguns critérios. Se o paciente tiver uma doença de Crohn ou retocolite de moderada a grave, ou seja, doença mais acentuada, e como é que eu sei que ela é mais acentuada? Ela pega uma extensão maior do intestino, por exemplo, ela provoca doença no ânus, causando fístula. Nossa, o que é fístula? Fístula são os orifíciozinhos, né, como se fossem uns furúnculos, a gente acha que é furúnculo, né, na região do ânus, e você vai ver, é uma infecção que vem de dentro para fora, da borda do ânus, e na realidade é causada pela doença inflamatória intestinal. Então já mostra uma característica um pouco mais complicada da doença inflamatória intestinal. Então, existem alguns critérios. Se o paciente tiver uma doença inflamatória mais extensa, mais acentuada, paciente que eu não tiver conseguido tirar da crise com os medicamentos habituais, por exemplo, o salicilato, o imunomodulador,
corticoide, né, que a gente usa muito, por exemplo, a prednisona, prednisolona, são medicamentos que eles não se prestam para tratamento a longo prazo das doenças inflamatórias intestinais, mas para terapia de resgate que a gente chama. O que é terapia de resgate? Terapia de resgate é uma medicação, vamos dizer, uma modalidade de tratamento que eu faço emergencialmente para tirar o doente da crise. Ela não se presta para controle a longo prazo. É como eu falo para o doente, assim, uma forma simplificada de entender, como se fosse um bombeiro que eu chamo, ele já vem para ajudar a controlar o incêndio. Controlou o incêndio, ele vai seguir as funções dele, eu tenho que agora ver o que fazer para que o incêndio não volte. Então, ele é muito rápido, mas não se presta a longo prazo, porque o uso prolongado do corticoide, famosa prednisona, tem pelo SUS, para comprar é barata, age rápido, mas o uso a longo prazo, ela pode dar queda de cabelo, subir a pressão, aumenta a chance de gastrite, por exemplo. O paciente pode ter osteoporose, que é quando o organismo vai tirando matriz de cálcio do osso para a circulação. Então, são os efeitos colaterais a longo prazo. Eles, em hipótese alguma, invalidam o uso do corticoide. Ele é um excelente, uma ajuda sensacional para nós, mas para curta duração, para casos específicos. E aí você falou, quando eu sei que precisa do biológico, às vezes o paciente saiu da crise com o corticoide, por exemplo, está ótimo. Só que eu não consigo retirar o corticoide desse paciente. Ele está dependente da droga, do corticoide. Uma das indicações é escalonar, subir o tratamento para um biológico para que eu consiga tirar este corticoide. Então, e alguns fatores. Então, a gente fala de fatores complicadores, fatores de pior prognóstico, e que me falam, opa, eu tenho que agir controlando esta doença, porque senão as complicações vão chegar em maior intensidade. Complicações como o estreitamento do intestino, né, que é a estenose, complicações como malignização, às vezes perfuração do intestino, que é quando o intestino está tão inflamado, que né, assim, a parede do intestino está tão inflamada que ela perfura, às vezes para fora, para a pele, às vezes para dentro do abdômen, a gente tem que às vezes fazer uma cirurgia de urgência. Entendi. Bastante grave. Agora, então, pode-se falar que tem uma investigação do caso do paciente para você indicar o melhor tratamento aí. Sim, isso é fundamental. Os remédios, os biológicos, a gente tem, né, alguns biológicos no Brasil, a maioria disponível para o SUS, né? Nem todos, certo? Alguns estão disponíveis apenas para o privado, a fonte pagadora, né? As operadoras de saúde, por exemplo, tá? Mas existe sim, existe toda uma investigação e não existe melhor medicamento. Existem os medicamentos mais apropriados para aquele perfil de paciente. Se o paciente tiver, por exemplo, uma doença inflamatória extensa, tiver fístula, né, essa infecção na região do bumbum, ele precisa de uma resposta extremamente rápida. Tem medicamentos injetáveis, medicamentos na veia, que agem mais rapidamente do que alguns que são aplicados na barriga. Se o paciente for um paciente oncológico, quer dizer, ele teve um tumor, já está liberado do seu oncologista para o meu tratamento. Isso é fundamental. Se tiver uma doença, um tumor em atividade, é uma contraindicação relativa para o uso do meu medicamento, se for o biológico. Relativa. Não, ele teve um tumor, já foi liberado pelo oncologista, está apenas nessa fase de acompanhamento pós-cura, entre aspas, do tumor. Tem biológicos mais específicos, que são mais seguros. Lembra que eu falei no começo, a medicação tem que ser efetiva para controlar o problema e tem que ser segura. Se ela for efetiva sem segurança, uma medicação perigosa, muito segura, mas efetividade nada. Também não vai resolver. Então, existem os medicamentos mais que eles têm, são mais adequados para cada perfil de paciente. Então, não tem uma regrinha de ouro, este paciente aqui, este remédio é o melhor. Não, mas eu sei por estudos, por estatística, por experiência, pela expertise nossa, do cardápio, do inventário, né, do arsenal terapêutico, daquele cardápio nosso, quais seriam os mais efetivos. Qual a periodicidade que você faz análise desses pacientes para mudar o tipo de tratamento? De 3 meses, 2 meses, 6 meses? Para saber se está tendo uma evolução ou não? Ótima pergunta. Então, a gente vai avaliando o paciente clinicamente, né, a gente saber se ele está melhorando o sintoma clínico, laboratorialmente, exame de sangue para ver parte de infecção, inflamação, anemia, por exemplo. Endoscopicamente, ou seja, a colonoscopia, por exemplo,
tá? Então, sempre que eu entro com algum esquema terapêutico, entro com um tratamento, ou que eu mude o tratamento, né, porque não teve resposta, eu mudei, significa que eu associei medicamentos, eu aumentei a dose do remédio, eu diminui o intervalo entre os remédios, por exemplo, mudei o esquema. Uhum. E o mundo ideal, de 6 a 9 meses, eu deveria refazer esta colonoscopia. Mundo ideal, porque nem sempre você consegue, né? Porque 6 meses, tem medicamentos que agem mais rápido, tem medicamentos que demoram mais para agir, eu tenho que conhecer a medicação que eu estou utilizando, tem remédio que responde muito rápido. Então, por exemplo, eu entrei com um biológico que responde muito rapidamente, tem uma resposta rápida. 3, 4 meses, ele não respondeu ainda, o doente não teve uma melhora, já passou o melhor momento desse remédio se mostrar no organismo e não respondeu. Entendi. O contrário, tem remédios que têm uma resposta bem mais lenta. E 1 mês eu não espero a grande melhora. 1 mês está do mesmo jeito. Nossa, eu vou trocar. Eu tenho que saber que aquela droga ela tem uma resposta mais lenta. Então eu tenho que aguardar um pouquinho mais, dar mais chance para o remédio. E ainda existe o que se chama de late responders, os respondedores tardios. O paciente que às vezes ainda já passou esse efeito, esse momento melhor de aparecimento da droga, do efeito do remédio. Ele não respondeu, mas às vezes ele é aquele que responde um pouco depois. Então você tem que entender muito isso. O tratamento ele é individualizado. Ele não é engessado. Não existe um tratamento que seja exatamente o mesmo para todos os doentes. 100 doentes são 100 doenças diferentes, 100 tratamentos diferentes. Mesmo que eu use a mesma medicação, para quem está olhando de fora, nossa, o caso é idêntico. É o mesmo diagnóstico de Crohn, por exemplo, ou de retocolite, por exemplo, está usando o mesmo biológico. E a resposta de um paciente é de um jeito, de outro é de outro. A resposta, esse que melhorou, esse que não. Nossa, a mesma doença, a mesma medicação. Porque esse aqui tem uma carga inflamatória muito maior. Por exemplo, a resposta, o paciente é um respondedor melhor. Agora, existem casos que a pessoa usou o biológico e depois não precisou mais usar, doutor? Isso aí é exceção, tá? Isso a gente chama de drug holiday, ou feriado da droga. É quando o paciente atinge a resolução da doença, ou seja, a remissão, né? Clínica, laboratorial, ou seja, clinicamente não tem sintoma, laboratorialmente ele está zerado, endoscopicamente não tem doença, ou seja, está totalmente controlado. É o sonho de consumo, né, de todo paciente, de todo médico que milite nessa área. Em situações muito pontuais, depois do doente estar em remissão durante muito tempo, avaliações seguidas, ele encontrou-se estável em todos esses quesitos, e aí a gente acaba interrompendo o tratamento. Por que exceção? Porque os estudos mostram que desse perfil de doentes, em 5 anos, pelo menos 50% voltam a ter a doença. E aí você vai falar, então metade volta a ter, metade não volta a ter a doença. Sim, só que na maioria das vezes, os doentes estão se dando muito bem com o tratamento, estão lidando muito bem com a medicação, porque, como eu falei, todas são niveladas muito por cima. O padrão das medicações esse é um padrão muito alto. Então, o paciente já se acostumou a tomar injeção na veia a cada 2 meses, a cada mês, já se acostumou a tomar injeçãozinha na barriga a cada mês, a cada 2 semanas, 1 semana, já isso entrou no dia a dia dele, já se acostumou com isso. Está se dando bem com o remédio. Ele não está tendo efeito colateral do remédio, está sendo acompanhado direitinho, né? Ou seja, está tendo efeito da droga, efeito do medicamento para controle da doença, efeito colateral do tratamento. Ele não está tendo. O doente é o primeiro a não querer interromper, porque se ele sabe que a gente explica isso, é parte nossa como profissional, quando diagnostica e expõe tudo para o doente, para o familiar, esse é o panorama prognóstico do tratamento, risco da medicação. O risco de você não tratar é altíssimo. O doente é o primeiro a falar, não, estou estudando super bem com o remédio, estou pegando pelo convênio, estou pegando pelo SUS, enfim. Então, respondendo a pergunta, sim, pode descalonar e interromper, mas isso não é regra, é exceção. E às vezes quando a gente vai explicar para o paciente o tratamento, tem paciente que fala, nossa, mas esse remédio é muito forte, eu não quero tratar, eu conheci alguém que tomou remédio, não passou bem. O maior efeito colateral da doença inflamatória intestinal é a doença inflamatória não adequadamente tratada. Ou seja, se você não tratar, se você descuidar, ela é progressiva, a conta, infelizmente, vai chegar. Entendi. E pode derivar um câncer.
a partir de 10 anos de doença inflamatória intestinal, Crohn ou retocolite, o paciente pode desenvolver um câncer. Tem um paciente com 30, 40 anos de doença inflamatória intestinal que não desenvolveu um câncer, nunca. Por quê? A vida inteira foi acompanhado, a vida inteira a gente fez colonoscopia, mesmo com o doente em remissão endoscópica, ou seja, está tratando, fez a colonoscopia visualmente normal. A partir de 10 anos de evolução, o ideal é você fazer a biópsia seriada, biopsiar todos os segmentos do intestino para que o patologista avalie no microscópio e veja se não tem transformação nessas células. Se chama displasia. Então, essa é a vigilância. E, infelizmente, já tive paciente, eu e outros colegas que militam nisso, pacientes com menos tempo de doença, mas já chegaram num diagnóstico extremamente avançado, com estreitamento, com fístula, que é a perfuração, a comunicação do intestino para outro órgão. Às vezes o doente fez uma perfuração intestinal, foi operado de urgência e nesta urgência diagnosticou-se um Crohn perfurado, ou seja, um paciente que não tinha o diagnóstico, diagnosticou da pior forma possível, a vigência de uma urgência, uma complicação. Gasparetti, estamos nos encaminhando para o final desse bate-papo nosso, mais um bate-papo, né? Engrandecedor aí, para saber um pouco mais dessas doenças intestinais, né? E gostaria de agradecer você. E gostaria que você falasse para o pessoal que está em casa aí, desse um direcionamento para quem está sentindo esse tipo de sintoma, o que ele deve fazer, quem ele deve procurar. A gente sabe que o diagnóstico precoce, isso ajuda muito a pessoa no tratamento. Deixa uma palavra para o pessoal aí em casa, Gasparetti. Com certeza, só vamos permitir um adicional. Bom, mais uma vez agradeço a gente voltar aqui, né? Já estou me sentindo parte da casa do Meu Jeito Pode. A informação é a melhor arma que a gente pode dispor, né? E todo mundo pergunta assim, nossa, mas a gente às vezes sabe quando é Crohn, sabe quando é retocolite, quando suspeitar de um ou de outro. Uma diferença básica. A retocolite pega todo o aparelho digestivo baixo, que é cólon, reto e ânus, e a doença de Crohn pega o aparelho digestivo inteiro, da boca ao ânus. Às vezes o paciente tem aquelas aftas, né, na cavidade oral, na gengiva, aquela afta que acha, tá comendo muito cachorro-quente, usando muito ketchup e mostarda. O paciente não tem alimentação inadequada nenhuma, você vai ver uma úlcera de Crohn. Às vezes o paciente tem sintomas que nos façam suspeitar de doença inflamatória intestinal, faz uma colonoscopia que vem normal e fala, bom, você não tem nada, você é nervosinho, deve ter o intestino irritável e acabou o assunto. Esse paciente pode ter uma doença de Crohn, como eu falei, ela pega toda a parte do aparelho digestivo, então uma colonoscopia normal, me deixa tranquilo em termos de dizer que o paciente não tem retocolite ulcerativa, porém, em termos de doença de Crohn, Cláudio, é apenas o começo, porque ela pode pegar parte alta, vou precisar fazer uma endoscopia digestiva, ela pode pegar o intestino delgado, que é a parte do nosso aparelho digestivo que está no meio do caminho. Eu não vejo adequadamente por cima pela endoscopia, não vejo adequadamente por baixo pela coluna. Eu tenho que pedir exames que vejam o intestino fino, uma enterorressonância, enterotomografia, e lembrem-se, o paciente ficar tranquilo, porque a vida inteira ele foi magro, a vida inteira ele ficou desmaiando assim, né, no meio do expediente, a vida inteira ele teve anemia e acha que é normal porque ele já se acostumou com isso. Não é normal o paciente evacuar sem mais nem menos, o paciente ter saída de muco, às vezes sangue, ao evacuar ele pode ter sangramento, tá, Cláudio, por ter uma hemorroida, lógico, mas ele pode ter um sangramento por uma doença mais séria, que a gente está falando, Crohn, retocolite, até um tumor. Então, é fundamental. Não deixem de dar atenção a esses sintomas. Procurem sempre o atendimento, seja via seguradora de saúde, via posto de saúde, enfim. Existem exames disponíveis, tá? Então, e o mais importante, vocês não estão sozinhos. Legal, Gasparetti. Curta, siga e compartilhe e ative as notificações. Valeu, e sigam, do Meu Jeito Pode. É isso aí. Com Cláudio Rosa.